Oi, gente, bom dia. Gente, olha, hoje eu tava falando em Daniel 7. Aí eu tava vendo aqui embaixo, né, que depois de Daniel 7, eu sou um bom dia pra você que não me conhece, chegou aí no canal, tá, do Face. Tava falando em Daniel 7, a visão de Daniel. Teve um sonho com a visão dos 4 animais, né? E Daniel 7 fala lá do sonho dos 4 animais que vão aparecer aí, né, nos fins dos tempos, né? Mas isso não está falando de animais, né, que a gente conhece, cachorro, gato, nada disso. Está falando do tempo. E eu estava lendo as referências bíblicas, aqui está, ó, a referência bíblica, né? Aí fui acompanhar uma por uma e cada uma falava uma coisa, né? Então eu quero ler para vocês aqui, acompanhar para vocês em Daniel, né? Vou começar aqui em Daniel 2:44, né? Primeiro deixa eu dizer para vocês o que fala lá em Daniel 7, que fala a visão dos 4 animais simbólicos. É uma coisa simbólica, não é que é animal, né? Como eu estou explicando, animal físico, cachorro, gato, nada disso, leão. Tá falando, foi a visão de Daniel, foi uma visão que ele teve para os fins dos tempos. Aí eu fui acompanhar aqui verdadeiramente, fala lá em Daniel, ó, vou ler para vocês as referências bíblicas, o que diz. Primeiro vou lá em Daniel 2:44. Vou ler para vocês. Eu já estive lendo e vou ler de novo, né? Porque eu não gravei, vou gravar agora para vocês o que diz aqui em Daniel 2:44. Que diz assim, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levará um reino que não será jamais destruído, e esse reino passará a outro povo, esmiçoará, ou vai dissolver, né? Esmiuçará, desculpa a palavra, consumirá todos esse reino e será estabelecido para sempre, porque vai ser um reino que vai ser destruído, mas quando Deus estabeleceu o seu reino na terra, ele jamais será destruído, tá? Aí depois eu vou lá em Daniel 7, 1, Daniel 14, Daniel 7, 14, 20 e 27. Vou ler para vocês aqui, ó. Tô indo lá para Daniel agora, ó. Aí tô lendo aqui Daniel 7, que diz assim: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que aqui 4 animais terríveis, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de fera, ou de feroz, pode ser. Ele devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés. O que soberjava era diferente de todos os animais que apareceram antes deles. E tinha 10 pontas, né? Aí Daniel depois vai falar lá e depois de Daniel, vou lá para Levítico 11:33, onde diz assim, ó. Eu já até deixei aqui marcado, tá? Aí eu peço vocês aqui, ó. Daniel 11:33, que diz assim, ó. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, e o vaso
quebrareis. Então quer dizer que Deus, tudo que cai no vaso, Deus vai quebrar, né? E seguindo aqui as referências bíblicas, né? Depois de Levítico, aí vou para Levítico, eu li o 11:33, vou lá em 6:28. Eu quero deixar para vocês aqui, estou lendo as referências bíblicas. O que Deus falou comigo sobre em Daniel 7, a visão de Daniel para os últimos tempos. Aí agora eu vou ler aqui em Levítico 6:28. Olha. 6:28, que diz assim, ó: e o vaso de barro em que for cozida ou cozido será quebrado. Porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á e levantar-se a água. Então, quer dizer, tudo aquilo que é cozinhado em vaso, dependendo do vaso, ele é quebrado, né? Se for um vaso fraco, ele quebra, racha. E a água, quando ela ferve, ela sobe, né? Então, quer dizer, aqui Deus está falando em cozimento, né? Está falando do levante, de tudo que está acontecendo. Em Daniel aqui 7 está falando das visões que estão sendo, né? De tudo que está acontecendo aí nos fins do tempo. Aí aqui em Daniel 1:21 diz também assim, ó. Né? Eu vou ler só os versículos, porque fica mais fácil para a gente poder entender o que Deus quis falar em Daniel 7:28. Só um minuto. Eu deixei tudo marcado aqui. Só um minuto. Tô chegando. Passei demais, fui para Lucas. Então, vamos lá. Continuando lendo. Eu vou ler agora em Daniel 1:21, que diz assim: Daniel 1:21, que diz: e Daniel esteve até o 1º ano do reino. E depois em Daniel fui lá para Levítico 1 e 2 e... Não, desculpa, Levítico não. Depois de Daniel 1:21, eu vou para Ezequiel 1, aí versículo 1 e 2, e Ezequiel 7, 1 e 2. Então vamos lá primeiro em Ezequiel, né? Vou ler aqui em Ezequiel 1 e 2. Aí. Ó, Ezequiel, cheguei aqui hoje, agora foi mais rápido, graças a Deus. Então, vou ler aqui em Ezequiel 1, que diz 1 e o 2. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês do dia, 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus, né? Aí Daniel estava falando que o céu se abriu para que Daniel pudesse ver. Aí depois lá foi para Ezequiel 7, 1 e 2. Aí vou lá para Daniel 7, 1 e 2. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, ou veio a palavra de Deus
falando para Daniel. Depois veio a palavra do Senhor a mim, que, né, vamos dizer que fosse, né, Daniel falando, que depois veio a palavra de Deus falando com ele, e eu, o filho do homem, assim o diz: Senhor, acerca da terra de Israel, vem o fim, e o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, que Deus tem falado aqui, né? E depois Deus fala lá em Daniel 2:28, né? Ó, Daniel 2:28. Aí vou ler aqui para vocês. Mas há um Deus no céu, o qual revela o segredo, e ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor que há de ser, no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça e na tua cama são estas. Então, Deus aqui estava falando com Daniel, que tudo que Daniel estava tendo era de Deus, era sonhos de Deus, não era da cabeça de Daniel, né? Que às vezes a gente dizem que dorme de barriga cheia, sonha demais. Mas aqui era Deus falando com Daniel, que falando sobre os fins dos tempos. Então eu deixei para você que quer ver tudo que eu li aqui para ler e meditar, aí fica lá em Daniel 2:44, Daniel 7:14, 20 e 27. Depois nós vamos para Levítico 11:33, Levítico 6:28, e depois Daniel 1:21. Aí depois nós vamos lá para Ezequiel 1, aí versículo 1 e 2, Ezequiel 7, né, capítulo 7. Aí você vai ler o versículo 1 e 2. E depois você retorna para Daniel 2:28, onde Deus fala no final dos tempos, tá? É tudo bíblico, eu não tirei nada de mim. É tudo aqui que Deus quis falar da visão de Daniel dos fins dos tempos. E tudo retrata, tudo que está retratando o que nós estamos passando no dia de hoje, tá? Então eu quero falar para vocês aqui, né? E aí depois tem mais, ó. Aí depois lá fala em Números 1, capítulo 1, versículo 2 e 6. Aí depois nós vamos pular Daniel de novo 2:28. Aí, porque você lendo em sequência, Deus vai falando com você. E está falando tudo sobre os fins dos tempos. Isso aqui dos 4 animais simbólicos. Que falar de todas as leis que estão surgindo, todos os chips, as canetadas, né? Como diz aí um pastor da internet, né? Não vou falar o nome dele aqui. Então está falando tudo sobre isso que está acontecendo em Daniel. As visões dos 4 animais simbólicos. Fala sobre os fins dos tempos. E lá no final da Bíblia, que é aqui, não sei se vocês podem ver, aqui tem referências bíblicas. Então essas referências quer dizer tudo sobre o fim do tempo, tá, gente? Está falando sobre a nova ordem, né, a nova ordem mundial, aí fala sobre os reinos, né, as reuniões dos 12 reinos, fala tudo sobre isso. Lá em Apocalipse também, você pode confirmar tudo que eu estou falando. Eu retornei aqui, porque não adianta só você ler Daniel 7, você tem que ler referências bíblicas, porque é aqui que consegue se explicar qual foi a visão de Daniel dos 4 animais simbólicos. É aqui que você tem a certeza do que Daniel estava falando, da sua visão, do seu sonho, dos 4 reinos, dos 4 animais simbólicos. Então, nas referências bíblicas, é que você tem mais uma
tem mais um aprofundamento bíblico falando nas referências, porque lá vai de versículos e capítulos, né? E lá vai desmiuçando o que Daniel quer dizer com isso, tá bom, gente? Então é isso, eu retornei para falar para vocês, que vocês podem ler e confirmar o que Deus me deu nesses dias, tá bom? Sobre aí Daniel 7, e que Deus está falando sobre os fins dos tempos. É tudo que está acontecendo, aí está falando dos fins dos tempos. E eu voltei para falar com vocês sobre isso, porque vai chegar a hora que todos nós vamos ter que prestar contas dos nossos atos e palavras. Então eu não quero deixar aqui palavras ao vento, eu quero falar palavras sobre a Bíblia, eu quero falar sobre tudo que está aqui na Bíblia, né? Eu não falei nada de mim, falei tudo que está escrito aqui. É palavra de Deus. Nós devemos esmiuçar a palavra de Deus, comer a palavra de Deus, viver com a palavra de Deus 24 horas, porque é chegado aos fins dos tempos. Acredite ou não, estamos no fim dos tempos. Tá bom, gente? Não quero aí alarmar ninguém, nem botar ninguém apavorado, mas eu quero dizer que nós devemos estar ligado com o Senhor, ligado com a palavra, estar aí, viver de acordo com a palavra, porque não adianta você estar só na Bíblia e não viver no que diz a Bíblia, o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Obedecer pai e mãe, ser honesto, ser fiel a Deus, ser fiel aos seus governantes, né? Na medida do possível, mas nós temos que viver a palavra, viver dentro da palavra, viver, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, pedir perdão todos os dias a Deus, ajoelhar a Deus e pedir misericórdia da nossa vida, para que nós possamos prolongar, ter anos abençoados por Deus, não pelo homem, mas por Deus. Porque se não for Deus na nossa vida, nós não vamos ter nada. E hoje eu quero falar disso para vocês, tá bom? Ó, mais uma vez, obrigado por me ouvir. Você que não me conhece, eu sou Sandra Guedes, tô lá no YouTube, tô no Instagram também, às vezes eu boto só foto, geralmente eu falo de Jesus aqui no Face, tá, gente? Falo da palavra, tá bom? Falo o que a Bíblia diz. Eu só entro aqui para falar da Bíblia. E eu, com muita insistência, porque às vezes eu reluto, corro para lá, corro para cá, faço outras coisas, mas acabo... Mas hoje não teve jeito. Deus tem me incomodado sobre Daniel 7, falando em a visão dos 4 animais simbólicos, que Daniel teve essa visão, né? Que Deus deu para ele em sonho. Então Daniel disse: estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu cobriam no mar grande, porque essas ondas vão subir. Então nós temos que estar ligado e estar aí para quando chegar a nossa hora, estar com as nossas vestes brancas para poder subir e viver ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então é isso, ó. Beijo no coração de vocês, que Deus possa abençoar o seu dia, a sua casa e o seu lar. Não deixe de ler a palavra, tá bom? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Amém? Beijo no seu coração. Um bom final de semana para vocês aí. Um bom início de semana, que seria o correto dizer. Tá bom? Ó, beijinho, beijinho. Tchau, tchau, gente, ó. Beijo no coração. Vem, Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus.